Eles conseguiram. A venda da SAF do Vasco está sendo investigada porque a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, cedeu às pressões do Flamengo por meio de seu presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e está investigando a aquisição da SAF do Vasco por Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, e já estabeleceu preventivamente uma série de punições ao Vasco. Agora, curiosamente, a ANRESF cedeu a essa pressão do Flamengo de uma forma muito rápida, né? Muito rápida. E adivinha quem está no comando da ANRESF? Pois é, um torcedor do Flamengo. Olha, a CBF não para de passar recibo de vergonha. Isso é uma vergonha, CBF. Isso é um escândalo, CBF. Absurdo. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Gente, vamos lá. A venda da SAF do Vasco sob investigação. Eu fiz algumas anotações aqui, mas a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, ANRESF, que é a agência responsável pela fiscalização do fair play financeiro no Brasil, enfim, aquela história que todos vocês já sabem, depois do 4-1 que o Flamengo levou em 2024 do Botafogo, uma choradeira danada, tem que ter fair play financeiro, nunca teve. Vários clubes no Brasil se valeram de falcatruas, de empréstimos de dinheiro público e ninguém falava em fair play financeiro. Agora que outros clubes estão buscando se reerguer, o assunto fair play financeiro volta com tudo e criaram essa agência imparcial, é claro. Criaram a ANRESF, a CBF, super competente CBF, tudo novo, presidente novo, as velhas práticas todas serão jogadas fora, jogadas no lixo. Compromisso com a ética do futebol brasileiro, compromisso com o futebol brasileiro e a sua melhoria, é claro, né? E a ANRESF abriu uma investigação por conta de uma pressão absurda realizada por um clube. Só um clube pressionou e conseguiu fazer com que a CBF, através dessa agência, suspendesse uma série de acordos, parcerias, estabelecesse ali algumas punições, inclusive para a SAF do Vasco, porque a aquisição da SAF do Vasco por Marcos Lamáquia está sendo investigada, tendo em vista o parentesco com Leila Pereira. Muito cuidado com a interpretação, tenho visto algumas pessoas nas redes sociais dizendo que a CBF proibiu a venda da SAF do Vasco. Não tem nada disso, tá? Não proibiu nada. Ela abriu uma investigação para apurar conflitos de interesses, já que Leila Pereira é presidente do Palmeiras e é madrasta de Marcos Lamáquia, esse interessado em adquirir a SAF do Vasco, tá? Agora, curiosamente, enquanto o caso é analisado, medidas cautelares foram imediatamente impostas. Curioso, não? Vasco e Palmeiras não podem negociar jogadores, então tem lá um jogador encostado no Palmeiras, o Vasco vai fazer um empréstimo, ou então um jogador que está se destacando no Vasco, o Palmeiras também não pode adquirir. Punições estabelecidas cautelarmente. Os dois clubes estão impedidos de compartilhar estruturas profissionais e informações. O Vasco não pode realizar operações financeiras com a Crefisa, lembrando que a Crefisa já não é mais patrocinadora master do Palmeiras. Mas a Crefisa, todo mundo sabe, é da Leila Pereira. O Vasco, vale lembrar, no ano passado, contraiu um empréstimo de 80 milhões de reais. Então, em 2025, 80 milhões de reais foram concedidos pela empresa em forma de empréstimo com outra empresa, SAF Vasco da Gama. Agora, pode ser coincidência, claro. Mas é curioso como só o Flamengo, ele tentou angariar apoio de outros clubes, ninguém deu as mãos para o BAP. Ele é um bloco do eu sozinho.
Só que é um bloco do eu sozinho que conta, por exemplo, com o apoio de torcedores do Flamengo que estão espalhados por essas instituições. Sabe quem comanda a Anresf? Aí, ó, Caio Cordeiro de Rezende, torcedor declarado do Flamengo. Claro, tem um currículo muito bom. É mestre, é doutor em economia pela UNB. Isso por si só já o gabaritaria para estar no cargo. Por isso que eu falo, será coincidência? Será coincidência? A questão da formação acadêmica, ela, nesse caso, tem pouca importância, porque aqui dentro do Tribunal de Justiça nós já vimos desembargadores com grande saber jurídico, com currículo invejável, dando pareceres favoráveis ao Flamengo. Está aí a matéria da Malu Gaspar, que não me deixa mentir, a matéria da Malu Gaspar. O Flamengo, na época do Bandeira de Melo, chamou de reestruturação financeira, que na verdade foi um grande acordão. E o Flamengo teve penhoras suspensas. Por que teve penhoras suspensas, enquanto o Vasco, por exemplo, era massacrado por penhoras? Qual é a diferença? Aí deixo para vocês lerem a matéria da Malu Gaspar, né? Para cada um tirar a sua conclusão. Agora, o torcedor do Flamengo, Caio Cordeiro de Rezende, o comandante é quem está à frente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, né? Atendendo aos apelos do BAP, atendendo aos apelos do Flamengo. O que essa investigação busca? Bom, determinar se a relação familiar e empresarial permitiria influência significativa sobre Palmeiras e Vasco, que é algo proibido pelo regulamento. A agência ainda não decidiu se existe efetivamente um conflito, né? Até porque é uma investigação, tá? Agora, muito curiosamente, né, no meio desse rolo todo entre BAP e Pedrinho, o BAP está processando o Pedrinho. O BAP está processando o Pedrinho porque considerou que as declarações que o Pedrinho teve sobre ele foram acusações no âmbito criminal, no âmbito pessoal. Agora, adivinha quem é o advogado do BAP? Pois é, o senhor Bruno Chatark, advogado daquela agência que disse que o Vasco surrupiou, roubou 120 milhões e o Pedrinho tacou um processo nesse advogado, Bruno Chatark, da agência Sportmakers. E o Chatark é advogado do BAP nesse processo agora contra o Pedrinho. Olha que linha cruzada interessante, né? Então, o BAP entrou com uma ação de danos morais contra o presidente do Vasco. O processo foi motivado por aquelas declarações em que Pedrinho chamou o BAP de mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita, irresponsável. E as críticas ocorreram logo depois do dirigente rubro-negro se manifestar sobre a situação financeira e jurídica do Vasco. Uma série de desinformações também, né? Mas o Pedrinho não quis processar o BAP por isso. Uma série de desinformações que, aliás, diariamente são espalhadas por jornalistas como Renato Maurício Prado, Mauro César Pereira. Adivinha para quem eles torcem. Enfim, o BAP pede uma indenização mínima de R$40 mil, argumenta que os ataques foram pessoais e tiveram ampla repercussão, inclusive nós repercutimos aqui, né? E ele quer uma retratação pública com projeção semelhante à das declarações, que não vai ocorrer, é claro, né? Pagamento das custas e honorários do processo, talvez daqui a 5 anos. Esse caso está tramitando na primeira vara de Bangu, primeira vara civil da regional de Bangu. Gente, a CBF vem com novas caras. Não, agora é um jovem, Samir Chaldi, mas não faz nada sozinho, não toma decisões sozinho. E, infelizmente, nada mudou dentro da CBF. Tem clube que manda e desmanda lá dentro. E o torcedor brasileiro, e eu me incluo nisso, a gente é muito bobo, a gente é muito trouxa, porque sabe que tudo que envolve futebol tem falcatrua e a gente ainda torce, a gente ainda perde tempo acompanhando, torcendo, acreditando que pode ser diferente. Realmente não é diferente. Tudo continua a mesma coisa, infelizmente. Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.